Um mundo misterioso. Um estilo de vida quase desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra. Estamos falando da intrigante era pré-diluviana. A Bíblia registra o período pré-diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, nessa era, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Vamos explorar essas questões juntos. Vamos explorar esse fascinante período agora mesmo. A primeira família pré-diluviana foi a de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho desse casal foi Caim. No entanto, Caim também entrou para a história como o primeiro assassino do mundo pré-diluviano, cometendo o terrível ato de tirar a vida de seu próprio irmão, Abel. Após esse trágico evento, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra. Ele nomeou essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade pré-diluviana é a primeira mencionada na Bíblia, conforme registrado em Gênesis capítulo 4. É importante destacar que, ao contrário das teorias extrabíblicas, as Escrituras deixam claro que o homem foi criado por Deus com capacidade racional e moral. Isso sugere que, embora o homem passe por uma evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, sua essência e natureza moral permanecem constantes, como uma dádiva de Deus desde o início. Biblicamente, não há suporte para um processo evolutivo da espécie, como defendido por algumas teorias científicas. Isso é evidente quando examinamos os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, estava suficientemente desenvolvido para fundar uma cidade. Além disso, seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções como Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Na sociedade antediluviana, as habilidades eram diversas. Eles aprenderam a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com instrumentos musicais e a forjar ferramentas de cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo pré-diluviano. Uma pergunta frequente sobre esse período é quanto tempo durou. A verdade é que a Bíblia não especifica a duração exata, mas muitos estudiosos sugerem que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido significativamente maior do que o restante da história bíblica. Muitas tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas sem sucesso. O único registro que oferece algum dado cronológico é a lista genealógica presente em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois esse não é o seu propósito principal. As genealogias bíblicas têm mais interesse em estabelecer linhagens do que em fornecer dados cronológicos precisos. Além disso, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não abrangentes. Isso significa que pode haver lacunas propositais nessas listas para destacar os indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Nessas listas representativas, quando é dito que um indivíduo gerou o outro, isso significa que o primeiro é o ancestral do segundo e não necessariamente seu pai. Esse fenômeno ocorre em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que não é impossível que tenha ocorrido também na lista genealógica pré-diluviana de Gênesis 5. Com base nessa lista, pelo menos, os estudiosos conseguem observar o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antes do dilúvio. Provavelmente, a longevidade das pessoas naquele tempo teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e para a transmissão da informação.
Além disso, havia apenas um idioma e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Esses fatores certamente contribuíram para o avanço das civilizações pré-diluvianas. Embora haja outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, esses elementos oferecem uma perspectiva intrigante sobre as condições daquela época. A interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura literal do texto bíblico, registrando que aquelas pessoas realmente viveram centenas de anos. Nesse sentido, consideramos essa abordagem. No entanto, algo que marcou o período antes do dilúvio foi, sem dúvida, o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um homicida que se orgulhava de sua crueldade. Conforme lemos em Gênesis capítulo 4, versículos 18 a 24. Após ter matado Abel, Caim não só não se arrependeu, mas também considerou injusto o castigo divino sobre ele, como é relatado em Gênesis capítulo 6. A Bíblia menciona que, no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes sugerem que isso envolveu uma união entre seres espirituais e humanos, onde supostamente anjos caídos se relacionaram com mulheres na terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais coerente com o texto bíblico é que essa mistura se refere à degeneração humana resultante do relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Isso levou rapidamente à prevalência da impiedade, caracterizando toda aquela civilização. Naquela época, a linhagem piedosa de Sete representava a parte da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. No entanto, ao longo do tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, resultando em uma depravação espiritual que atingiu um limite intolerável. Foi dessa mistura que surgiram os Nefilins, descritos como homens valentes e de grande fama na antiguidade. No período pré-diluviano também havia pessoas genuinamente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro indivíduo que cultivou uma relação tão próxima com Deus que acabou sendo transladado, sem passar pela morte. Por último, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Porém, nos anos finais do período pré-diluviano, Noé foi uma exceção, mantendo-se temente ao Senhor. O texto bíblico afirma que a família de Noé foi a única poupada quando a paciência de Deus se esgotou diante da depravação generalizada daquela civilização. Assim chegou ao fim o período com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão grave, a maldade atingira um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade, descrevendo um arrependimento de Deus por ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da era pré-diluviana como um mundo que pereceu sob as águas do dilúvio. Tudo o que ocorreu naquele tempo serve de alerta para nós, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias desta era atual, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Cada um viverá segundo sua própria vontade, desejos e prazeres, ocupados demais com suas festas e relacionamentos para ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Assim como ocorreu com a geração pré-diluviana, as pessoas só despertarão para a realidade quando o juízo de Deus for derramado sem chance de retorno. Jesus ilustrou esse momento ao compará-lo com a época pré-diluviana, quando os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Da mesma forma, nos dias finais, os homens impenitentes serão retirados deste mundo pelo juízo de Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo. Até mais!